Olá, que bom te ter por aqui. No vídeo de hoje, eu resolvi me apresentar, já que eu tenho o canal desde fevereiro deste ano e até hoje eu não fiz um vídeo de apresentação. Mas como o canal cresceu muito ultimamente, nesses últimos dias, tem vários novos inscritos e até os antigos inscritos têm muita curiosidade até pelo meu sotaque, então vou fazer uma pequena apresentação e vou dizer quais foram as 3 coisas que deram início à minha transformação e que talvez você pode se identificar e talvez você já esteja no processo de transformação também. Então, meu nome é Eliana, moro em São Lourenço do Sul, Rio Grande do Sul e sou descendente de pomeranos. Meus pais são agricultores e eu segui o caminho deles durante muito tempo, durante muitos anos eu fui agricultora também. E com essa visão aqui do interior, porque moro no interior, aqui todo mundo, ou a grande maioria, eu diria que 90%, são agricultores. Então, não tem muita opção de emprego, não tem muita opção de abrir o próprio negócio, porque o essencial já tem, é uma cidadezinha muito pequena, então as principais coisas já tem. Então, na minha visão, eu sempre gostei muito do interior. A minha ideia era continuar, e ainda até o momento ainda é continuar morando aqui no interior. E por eu ter essa visão, eu acreditava que se eu quisesse continuar na colônia, se eu quisesse continuar morando aqui no interior, eu teria que ser agricultora, não teria outra opção para mim. Então, eu fui seguir os passos dos meus pais, que eram agricultores. Mas eu não estava mais aguentando essa vida. Eu sempre fui muito feliz, muito agradecida por tudo o que eu tinha, por tudo o que eu tenho, mas é um trabalho muito cansativo, muito judiado, vamos dizer assim, a agricultura. Porque a gente trabalhava na produção do tabaco. É só, para quem não conhece essa atividade, dê uma pesquisada, talvez encontre algum vídeo no YouTube falando sobre isso. Isso é um trabalho que leva o ano inteiro. A gente não tem folga nesse trabalho. Então, eu acordava de manhã lá pelas 7 horas e já ia para a lavoura. Às 11 horas eu voltava, fazia o almoço. Depois do almoço, a gente continuava o trabalho em casa. O mesmo trabalho do tabaco. De manhã a gente ia colher e na volta, meio-dia, a gente fazia o trabalho em casa, que era colocar aquele tabaco, o fumo, dentro da estufa para secagem. Então, depois, lá pela hora do café, a gente tomava o café em casa, voltava para a lavoura novamente, e isso no período da colheita, no verão, chegava 8, 9 horas da noite em casa. Então, eu tinha que fazer todo o trabalho de casa ainda, sendo que tenho 2 filhos, e era muito, muito cansativo para mim, Eu acordava de manhã já de maneira automática, correndo, fazendo as coisas rápido, porque tem que ser rápido, porque tem tempo de terminar este trabalho, porque isso se trata de colher folhas, vamos dizer assim, e aquilo não pode ficar muito tempo parado sem começar a secagem, porque aquilo começa a apodrecer, e se apodrece, tu perde toda a produção. Então, aquilo ali era o objetivo principal. O resto ficava para depois. Primeiro era o trabalho. Então, isso começou a se tornar muito cansativo para mim, porque não tinha nem tempo de pensar em querer ter outra vida. Acordava de manhã de maneira automática e de noite, depois de um dia cansativo, tinha que descansar um pouco para outro dia começar tudo novamente. Então, eu comecei a me perguntar por que minha vida era assim. Eu estava me sentindo uma vítima. Eu não queria mais isso para mim, só que eu não sabia como mudar, o que fazer para mudar. Então, mesmo trabalhando na lavoura, eu encontrava um jeito de fazer algo diferente, de começar algum outro negócio que eu pudesse ser dona do meu próprio negócio e que eu pudesse sair de alguma maneira
deste trabalho, porque eu gostava de morar no interior, ainda gosto, mas eu não gostava do trabalho que eu fazia. Então eu sempre procurei uma outra solução, uma alternativa para que eu pudesse trabalhar em outra coisa. Mas aí é que está. Eu procurava fazer algo que eu acreditava que eu era capaz de fazer. Então a minha autoimagem era muito negativa. Eu me sentia uma pessoa muito insegura. Eu me considerava uma mulher muito feia, tanto que eu fiquei anos sem um espelho em casa, porque me doía muito me olhar no espelho e não gostar do que eu via. Então, para amenizar esse sofrimento, eu decidi não ter um espelho em casa. Porque de que adiantava eu me ajeitar, eu tentar colocar uma roupa melhor se a imagem não me agradava? Tudo isso porque na minha adolescência eu acreditei, eu aceitei rótulos que outras pessoas me deram. Então, quando eu procurava alguma alternativa, quando eu procurava fazer outra coisa, eu procurava apenas naquilo que eu acreditava que eu podia fazer. Eu não pensava grande. Eu pensava um pouquinho acima do trabalho que eu tinha já. Então eu tentei fazer várias coisas. Mas a minha autoimagem era negativa, a minha mentalidade era negativa, eu não acreditava em mim, eu não confiava em mim. Então, por mais que eu fizesse, por mais que eu trabalhasse, no início eu fiquei acordada para fazer esses projetos que eu tinha em minha mente, para fazer isso dar certo, eu ficava acordada até as 1, 2 da madrugada, sendo que de manhã eu tinha que ir para o trabalho de novo. Por mais que eu me esforçasse, não ia dar certo. Porque a minha mentalidade, a minha autoimagem era negativa. Lá no fundo, eu tinha medo, eu tinha insegurança, eu não acreditava que aquilo ali ia dar certo para mim. O meu medo de dar errado era maior do que a confiança que eu tinha que ia dar certo. Então, a primeira coisa que fez eu começar a minha transformação foi quando eu entendi que somos nós que criamos a nossa realidade. Que eu estava criando essa realidade na minha vida porque a minha autoimagem era negativa. Então, quando eu mudei a minha autoimagem, a imagem mental que eu fazia de mim mesmo, ali as coisas começaram a mudar. Mas mesmo assim, eu comecei a mudar a minha autoimagem. Eu já tinha um espelho em casa, eu já conseguia me enxergar de outra maneira. Mas o meu trabalho continuava o mesmo. Teve um dia, que era um dia muito quente no verão, e no caso, a cultura do tabaco, a gente tem que colher. Um dia eu vou colocar uma imagem para explicar melhor como é que funciona esse trabalho. A gente plantava 60, 70 mil pés e cada pé a gente tinha que passar e colher as folhas de baixo. A gente começa a colher as folhas de baixo e depois vai para cima. Só que a primeira vez que a gente colhe, a gente começa por baixo a colher. Então, tem que passar pé por pé e colher 3, 4 folhas de baixo. Então, a gente anda curvado no sol quente a tarde inteira, 3, 4 horas direto. Colhe uma carreira, depois volta e começa a colher a outra carreira. Então, teve um dia que estava um sol muito quente e que eu me lembro que eu tive que voltar para casa porque eu tinha esquecido algo em casa. E no caminho para casa, eu me lembro que eu perguntei para Deus por quê? Por que que isso estava acontecendo comigo? Por que que eu tinha essa vida? Por que que eu não podia ter uma vida diferente? Eu não queria mais essa vida para mim. Eu queria que Deus me tirasse daquela vida, que Deus me desse outra vida, que eu pudesse morar no interior, mas que eu não precisasse fazer este trabalho que eu não gostava. E pouco tempo depois, eu descobri por que isso estava acontecendo na minha vida. Porque eu não sabia o que eu queria para mim. Eu sabia o que eu não queria.
E eu ficava repetindo para mim, eu não quero mais esse trabalho, eu não quero mais isso. E isso se repetia 1 ano, 2 anos, 3 anos. E eu continuava com aquela vida. Porque eu não tinha clareza do que eu queria. Eu sabia apenas o que eu não queria. Então eu estava focando apenas no que eu não queria para a minha vida. Então, mais uma chave virou. Primeiro, a minha autoimagem. E depois, eu aprendi que eu precisava ter clareza do que eu queria. Qual era a vida que eu desejava? E não ficar focando em algo que eu não queria para mim. Outra coisa que eu descobri, porque quando eu descobri que eu precisava saber com clareza o que eu queria para a minha vida, eu comecei a me aprofundar nesses estudos de autoconhecimento. Então eu comecei a estudar, e a estudar, e a estudar. E eu descobri que o mundo é regido por leis. E que se você consegue seguir as leis, se você aprende como essas leis funcionam, não tem como as coisas darem errado para você. As coisas estão dando errado porque você está usando as leis de maneira errada. Então muita gente tem uma vida boa, a vida dos sonhos, e elas não conhecem essas leis. Mas mesmo não conhecendo, elas estão aplicando elas da maneira certa. E eu não. Eu estava aplicando essas leis contra mim, contra a minha vida. Então, quando eu entendi que tinha leis, que se eu seguisse essas leis, tudo ia dar certo para mim, nada me parou mais. Porque era só seguir essas leis. Porque se uma pessoa fez e deu certo para ela, se eu vou seguir essas leis, vai dar certo para mim também. Então essa foi a maior virada de chave que eu tive. E a partir de então eu não parei mais de estudar. Fazem aproximadamente 10 anos que a gente não assiste mais novela, não assiste nada desse tipo na TV. Fazem exatamente 3 anos, mais de 3 anos já, 3 anos e meio mais ou menos, que não se assiste mais nada na TV aqui em casa, nem noticiário, nem nada, porque isso era uma coisa também que eu tinha muito na minha vida, que enquanto as outras pessoas conversavam sobre novela, eu me achava a inteligente lá no meio, porque eu falava dos noticiários, eu contava, eu sabia, eu estava por dentro, eu estava atualizada das coisas que estavam acontecendo no mundo. Mas eu não sabia que a gente era influenciado pelo que eles passam nos noticiários, pelo que eles passam na TV aberta. Então, há 3 anos eu desliguei completamente a TV, a gente não tem mais TV em casa, meus filhos assistem alguns programas direto no YouTube e a minha vida se transformou completamente nesses 3 anos, porque agora eu coloco apenas as informações que eu desejo, que eu quero que se realizem em minha vida. Eu parei de ficar ouvindo influências externas que me induzem a acreditar em algo, que me induzem a comprar algo, que me induzem a ter medo de algo. Agora eu procuro o que eu acho que é melhor para mim. Então essas foram as 3 coisas que deram início à minha transformação. E como eu sempre digo, é um processo. E eu sinto que eu estou a cada dia avançando um passo a mais em direção ao que eu desejo, em direção à vida que eu almejo. Então, espero ter te ajudado de alguma maneira neste vídeo de apresentação e de depoimento de como foi, de como começou a minha transformação, para que você possa usar em sua vida de alguma forma também. Então, um abraço e até o próximo vídeo.